quais são esses, quem são esses, esse povo que guarda essa guerrilha, guarda essa doutrina, a sã doutrina. Qual é a característica desse povo que guarda a sã doutrina? Eluial, essa batalha não é da agora. Isso é uma luta que ocorre já há vários séculos. Mas tem alguém que o Pai confia que continue guardando essa sã doutrina pura, imaculada. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver dezenas de versículos citados pelo apóstolo Paulo a aquelas pessoas que iriam dar continuidade sobre a sã doutrina. Se nós lermos Tito, capítulo de número 2, versículo de número 1, nós vamos ver o que está escrito é o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, eu tenho que falar de acordo com aquilo que está na sã doutrina. Então, já havia uma preocupação lá atrás desses irmãos e trazendo para Querilar do Machia que nós deveríamos ser guardiões dessa verdade, que nós íamos nos esforçarmos a manter essa palavra viva e eficaz. Então, eu separei alguns versículos aqui que eu gostaria de estar lendo aí com a Querilar do Machia, que está reunida em tempo real, ou boa parte da Querilar do Machia. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 3 e 5, nós lemos assim nessa narrativa: se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina de nosso Salvador Yahshua Machia, e com o ensino segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, nós vemos que essa preocupação com a sã doutrina não é da agora, já vem lá de trás. E Shaul foi um desses guardiões dessa verdade, e ali ele encorajava a Querilar do Machia também que guardasse esses princípios. Quando eu leio 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito assim: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a muitos e genealogias intermitíveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra do soberano Ial, que é pela Emuná. Hoje tem doutrina aí que ensina que é pelo teu esforço. E não é. Nós sabemos que o resgate da alma, a salvação da alma é pela Emuná. Ele continua em defesa dessa sã doutrina, escrevendo na 1 Timóteo capítulo 4, agora verso 1 e 3, dizendo: o Ruá diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a Emuná e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Vou parar aqui, não vou nem ler o resto. Esse texto ainda foi lido ainda agora pelo irmão Gilsomar, mas eu já tinha separado, eu estou recapitulando. Ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 1, versos 6 e 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente
aquele que o chamou pela graça de Yahshua para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Yahshua. Mas ainda que nós, ou um anjo do Chamaim, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoado, anátema, como já dissemos, agora, repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoados, anátema. Há uma maldição para quem ensina também uma falsa doutrina. Há uma maldição para aqueles que trazem ensinamentos errados e batem no peito que estão certo. Olha o perigo. Carregam consigo uma maldição. Porque o Pai não vai admitir nunca que uma doutrina mentirosa, falsa, venha corromper na totalidade o corpo do Mashiach. Segundo livro de Yohana, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: todo aquele que não permanece no ensino de Yahshua, mas vai além dele, não tem Yah. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem Yahshua como seu Salvador. Olha que coisa interessante. Quando nós se debandeamos para uma doutrina que não vem da sã doutrina, porque existe doutrina e existe a sã doutrina. Qual é a sã doutrina, irmão Roberto? Nós acabamos de ler aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: o ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. A palavra do nosso Abba Pai diz que se a instrução é boa, se a sã doutrina é boa, eu não devo abandoná-lo. Eu não devo abandoná-lo. Eu tenho que ficar o quê? Firme. Tito, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tem que botar a cara, irmão. Tem que botar a cara e refutar aqueles que, na verdade, estão querendo ensinar uma doutrina segundo as suas filosofias, segundo os seus achômetros. A religião promove isso, por isso que está essa bagunça. Por isso que a humanidade está enferma. Não só na matéria, mas na sua alma, na sua espiritualidade, nas suas convicções. Muitas das vezes as pessoas estão depositando um pouquinho da sua emuná em filosofias vãs, em doutrinas de homens e de demônios, andando por fábulas, fazendo sacrifício de tolo, porque ainda não recebeu essa sã doutrina que é saudável. Então, quem são os responsáveis? São cada um de nós que estamos embasados segundo as sã doutrina das Escrituras, do Gênesis Apocalipse. Abro um parênteses para fazer uma observação, sabendo que hoje temos fragmentos da verdade, mas eu tenho convicção, irmão Regis, que é o suficiente para me fazer chegar até a presença do Abba Pai. Não devemos nos apartar, não devemos nos corromper, não devemos facilitar aquilo que, na verdade, já foi nos entregue. Simplesmente precisamos propagá-la com seriedade, com simplicidade, com singeleza, mas com autoridade e ousadia do Ruach Kadosh. Shaul, naquela época, ele encarou isso. Kéfas também encarou isso, os demais apóstolos.
e todos aqueles que se colocaram ao dispor da defesa do Evangelho do Reino. Não tenho dúvida que é uma obra de excelência para aqueles que verdadeiramente se preocupam em trazer um alimento sólido, um alimento saudável, para que haja vida espiritual no corpo do Mashiach. Não confusão, e não dissensões, e nem enfermidades espirituais. Então, quem são os responsáveis hoje por essa doutrina, por essa participação, uma célula saudável, irmão Regi? Uma célula saudável, ela produz outra célula saudável, diferente da célula cancerígena, que adoece a outra célula também. Mas nós, como pregadores, cooperadores, que propaga a sã doutrina, segundo as escrituras do Gênesis e Apocalipse, nós somos, sim, participantes como guardiões da verdade. Não podemos abrir mão da verdade. Não podemos nos apartar dessa verdade. E aí, para encerrar minha fala, mais uma vez, eu quero recapitular o que já foi lido aqui, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, versículo 15, diz assim: a propósito, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yahshua. Crescemos nele, em Yahshua. A doutrina é a sã, não é a doutrina falsa, não é a doutrina que faz confusão, não é a doutrina da Trindade, não é a doutrina, sabe, dos nomes falsos, não é a doutrina do evangelho da prosperidade, não é a doutrina da barganha, não é a doutrina da mentira, mas sim a doutrina, a sã doutrina, que vai trazer saúde e vai trazer vigor ao corpo do Mashiach. E nós, que somos compromissados com essa verdade, precisamos continuar como guardiões em defesa da verdade. Não que o Pai precise que alguém defenda alguma coisa. O Ruach Kadosh, por si mesmo, ele faz a própria defesa da verdade, da sã doutrina. O exemplo é que muitos, a exemplo eu, irmão Regi e os demais irmãos aqui, outros irmãos que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, também que faziam parte ali da cúpula das igrejas fixas, igrejas com CNPJ. A verdade é que o Ruach Kadosh, ele acabou nos alcançando pela verdade. A verdade do que, irmão Roberto? Daquilo que eu aprendi? Não, da sã doutrina, da verdade. A doutrina que faz dissipar trevas da luz. A doutrina que faz você acordar do sono da indolência. A sã doutrina que te tira do conceito da religião e da religiosidade para uma vida de liberdade com responsabilidade. Eu sei até onde vai a minha liberdade, como um Yaldin. Mas louvo a Yahweh pela sã doutrina. Quando nós começamos a examinar, quando começamos a vasculhar com cuidado, com olhos clínicos, o Pai, na sua onisciência, vê que há um interesse, há um despertamento, e aí ele começa a abrir-nos a porta do entendimento. E nós vemos
que a sã doutrina, ela não te leva por caminhos de costumes e nem práticas religiosas, mas te leva em águas profundas do saber. Irmão Gilsomar. Aleluia! Louvado seja, tremendo demais. Irmão Roberto Flávio, é o 25º episódio, meu irmão, minha irmã que está se achegando conosco, 25º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. E estamos com o tema As Doutrinas, e esse tema se faz tão importante porque a gente vê os irmãos que estão lá fora, que eu digo que estão longe, que aqueles que não conheceram a palavra da verdade, a palavra da justiça, e a gente vê eles estão ainda no engano, e a gente vê o sistema religioso querendo ampliar, estendendo seus tentáculos, que eles já logo colocam uma motivação para aqueles irmãos abrirem células, né? Vai lá, tu tem potencial, tu vai ser. E quando o irmão Roberto Flávio trouxe uma palavra ali que quando aquele que leva uma palavra falsa tem um peso de responsabilidade muito grande. Qual é a palavra, meu irmão, que tem um castigo, né? Não é um castigo a palavra exata, mas Shaul instrui, né, que aqueles que ensinam erroneamente pesa sobre ele uma maldição, que ele seja anátema, amaldiçoado. Eu vou achar o texto aqui e já vou passar para o irmão aí. Então, é perigoso. A responsabilidade de quem leva a palavra, de quem está ensinando, pesa-se muito sobre os seus lombos. E aí eu quero trazer, então, olha o peso da responsabilidade que é, meus irmãos. Aquele irmão que está cheio de boa fé, um bom coração, está lá no sistema religioso, aí ele tem uma garagezinha na casa dele, uma garagezinha bem avantajada, e aquele líder espiritual já vê e já diz, pô, que dá de fazer uma célula aqui, vamos botar umas cadeiras aqui, vamos trazer, vamos lá. E esse irmãozinho, ele está levando a Trindade. Esse irmãozinho, ele está levando uma palavra errônea. Olha o peso de responsabilidade que está essas pessoas. E esse peso recai também, como o irmão Roberto Flávio falou, para nós que já estamos na palavra da verdade, a palavra da justiça, em estar acordando. Por isso que nós temos que fazer o ID, né? De qualquer maneira. Eu vou levar... O irmão quer trazer? Gálatas, só para deixar aí para os irmãos aí, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Né? Eu vou ler mais uma vez. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Alxa para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Alxa. Mas ainda que nós, ou um mensageiro, um anjo do chamaim dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados. Olha a pancada. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam anátema, amaldiçoados. Então, aleluia. Há um peso na fala, né? Há um peso, há uma sentença. O negócio estava tão estreito já naqueles tempos lá, que Shaul teve que tomar essa fala radical, irmão Regis. Ó, se começarem com essas doutrinas de vocês aí, se começarem a trazer perturbação, essas pessoas sejam amaldiçoadas. Irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo.
orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.